Então, gente, a gente viu que existem vários tipos de religiões. As monoteístas, as politeístas, as crenças mescladas, né, que misturam um pouco de cada uma, isso é muito comum. E vimos que o ateísmo também é uma religião nesse sentido, que ele tenta dar uma resposta metafísica. Lembra desses termos? Meta, além, físico, mundo físico, né? Uma resposta metafísica é uma resposta que tenta explicar o todo, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Então isso a religião ela tenta fazer isso. E o ateísmo também tenta. Então a gente pode classificar o ateísmo como nesse sentido, uma religião. Mas uma palavra mais correta mesmo seria uma cosmovisão. É uma visão de mundo que tenta entender o todo, entenderam? Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais profundo cada uma dessas aqui, ó. Essas são as religiões mais influentes no mundo. Então, deixa eu arrumar aqui o slide que eu não aguento ver se tem errado. Essas aqui são as religiões mais influentes do mundo. Então nós vamos dar uma estudada hoje mais a fundo nessas 6. A gente viu dezenas aquele dia. Hoje nós vamos estudar essas 6 porque elas são as mais influentes. Mais de 80% da população da Terra acredita em algumas dessas religiões aqui, ó. Então, só essas duas aqui, ó, cristianismo e islamismo, mais da metade do globo acredita só nessas duas. Então, é muita gente e isso tem um poder de influência muito grande. A hora que quiserem perguntar, aí para perguntar. Oi. Cleber. Olha, a oração, a esmola. Legal demais. É isso aí. Então você vai me ajudar aí também, hein, Pedro? Tá fresco na sua cabeça aí. Eu dei essa aula aqui há 10 anos atrás, então você me ajuda aí, tá bom? E, gente, é importante estudar essas também religiões mais profundamente também, para a gente conhecer a crença dos outros. Se o nosso objetivo é evangelizar as pessoas e mostrar a verdade para elas, para que elas conheçam a verdade e se entreguem à verdade, né, que é Jesus, e sejam salvas, a gente precisa conhecer a religião deles. A gente não pode entrar numa conversa, ou não é o ideal, né? Se isso acontecer ao acaso, não tem jeito, mas o ideal é a gente se preparar, conhecer o que as outras pessoas acreditam, para que a gente saiba argumentar. Lembra que a gente falou que eu citei um texto, 1 Pedro 3,15? Olha o que esse texto diz, ó. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estejam sempre preparados para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Fazem, todavia, com mansidão, temor e boa consciência. Então, olha só que interessante. Pedro está falando o seguinte: vocês primeiro têm que santificar Cristo no coração de vocês, se arrepender, se converter. Depois disso, a gente tem que se preparar para responder. A palavra responder aqui, sabe qual que é, gente? Apologia, que vem do grego apologia, que significa um discurso ordenado. Olha que interessante. Então Pedro está falando o seguinte: nós temos que estar preparados para apresentar um discurso ordenado, racional, que faça sentido logicamente para as pessoas. Não é só falar assim, é assim porque Deus falou assim, entendeu? Isso não vai atingir todo mundo. Tem pessoas que não vai. Isso só fala para quem já é cristão. Para quem não é cristão, e até mesmo para nós cristãos, nós buscamos razão dentro da Bíblia, nós buscamos ordem, buscamos entender as coisas, não é? Todo ser humano ele quer entender as coisas. Então, a gente precisa estar preparado para apresentar esse discurso ordenado, entenderam? E outro argumento para a gente entender a importância de estudar isso é entender que as ações são reflexos das nossas crenças. Então, Hitler, gente, ele só fez o que fez porque ele acreditava em algumas coisas. Então, as crenças são muito importantes porque elas que movem o mundo. Hitler só matou 10 milhões de pessoas
porque ele acreditava que os arianos eram uma raça pura e que todas as outras deveriam ser extintas. Olha só, uma crença fez. É claro que não é só, não é um fator isolado. É claro que pode ter fatores emocionais, espirituais, que influenciaram a vida dele. Tipo, talvez o pai dele sempre falou com ele que judeu é sujo, que judeu não é gente, não é pessoa humana. Tudo isso vai influenciando. Mas as crenças estão por trás de todas as ações. Por isso é importante estudar as crenças dos outros. Entenderam? Então, nós vamos começar naquela ordem cronológica, ó, no judaísmo. Então, gente, o judaísmo, como a gente pincelou aquele dia, surge com Abraão 2000 anos antes de Cristo, quando Deus chama ele e fala para ele sair de onde ele morava, de Ur dos Caldeus, que hoje é atual sul do Iraque, para ir em direção à terra prometida, que Deus tinha prometido, que Deus prometeu a ele. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, web, só para não ficar esse barulho aqui na gravação. Então, gente, estão vendo aí a apresentação, né? Voltou agora? Sumiu a apresentação? Ué? Ué, não. Pera aí, deixa eu botar de volta. Oi, Pedro. Claro, Pedro. Claro. Olha se voltou aí, gente. Aí o Gabriel tem que te mandar o link, né? Ah, beleza. Então, o judaísmo surge com Abraão, né? Deus chama ele e fala: olha, sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Lá em Gênesis 12, ó. E aí Deus fala com ele: ó, tem um propósito. Você vai abençoar todas as nações. Você vai abençoar todos os povos. E tem um povo também. Peraí, deixa eu aceitar o Pedro. Aí, Pedro, tá ouvindo? E Deus fala com ele que ia fazer dele uma nação inumerosa, né? Uma nação que não daria para contar, que ele tinha que olhar para o céu, contar as estrelas e Deus falou: olha, seu povo, a sua descendência vai ser assim, né? Como com esse tanto de estrela, como esse tanto de estrela. E Gênesis 2:3, a questão do propósito, diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, gente, tá falando de... Por quê? Porque Abraão ia ser a descendência do Messias, né? De Jesus. Então Deus já está profetizando aqui que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque ele seria o pai de Jesus, né? O descendente de Jesus, um dos descendentes de Jesus. E aí Abraão começa a sua peregrinação rumo à terra prometida. E aí quando ele sai de Ur dos Caldeus, onde ele está, ele é chamado de hebreu. Por quê? Porque ele atravessou o rio Eufrates para ir em direção a Canaã. E aí quando ele faz isso, o rio Eufrates, a palavra Eber, significa vindos do outro lado do rio Eufrates. E aí começou a usar o termo hebreu para ele, porque ele veio do outro lado do rio Eufrates, entendeu? Aí que surge o termo hebreu. E aí Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, e Deus muda o nome dele para Israel. E Israel tem 12 filhos, né? Que são as 12 tribos de Israel. Toda vez que vocês ouvirem isso na Bíblia, significa as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Isaac, né? De Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. E aí outro termo que surge é o termo judeu, que não se sabe ao certo de onde veio, mas alguns acreditam que veio do filho de Israel chamado Judá, né?
que foi a descendência de Jesus, por isso eles ficaram chamando judeu, ou então porque vieram da região da Judéia. Essas são umas das possibilidades. E aí esses 12 filhos vão ser a base do povo dos israelitas, né? do povo de Israel. Todo judeu hoje, judeu de verdade, né? Judeu com descendência, ele até procura a sua, se ele não sabe, ele procura de qual tribo ele veio, se ele é da tribo de Judá, de Benjamim, de Gade, de Dan, Naftali, José, Benjamim, enfim, Manassés. Então, eles procuram a sua linhagem. Por quê? Porque todo judeu é descendente de um desses 12. E aí um dos filhos de Jacó é José. E esse José, ele vira governador do Egito, vocês já sabem a história. Quem aí já leu, todo mundo aí já leu a Bíblia toda, gente? Pelo menos uma vez? Como é que é? Nunca leu? Você também não, Gabriel? Aham. E você, Pedro? Os Pedros. Aham, entendi. Então, gente, é muito importante ler a Bíblia toda, porque não precisa ser todo ano, né? Porque você tem uma noção geral do todo. Imagina um livro que você já leu, um outro livro qualquer. Imagina se você lê um capítulo, pula para um outro depois no final, aí lê um pouquinho do meio. O livro todo não vai fazer sentido para você, a história toda não vai fazer muito sentido. Então, coloquem como meta. A gente tem aquele programa de leitura da Bíblia lá. Eu tenho outros mais resumidos. Para quem vai ler a primeira vez, eu fiz um tirando todas as leis, as descrições, genealogias, tirando tudo isso. Porque isso, de fato, não é tão agradável de ler, eu concordo. A questão é, tudo isso é importante. Então, primeira vez, dá para fazer essa leitura mais rápida. Então, se vocês quiserem, e como essa é mais resumida, dá para começar em março e terminar no final do ano, lendo poucos minutos por dia, gente, coisa de no máximo 20 minutos. Se vocês quiserem, vou mandar lá no grupo para vocês. E aí, num próximo ano, eu sugeriria vocês tentarem ler a Bíblia toda, porque quando eu fiz isso a primeira vez, gente, e aí esse ano eu estou no 10º ano seguido, consecutivo. Há 10 anos eu leio a Bíblia todos os anos. Então, assim, a gente tem a Bíblia fresca na cabeça. É impressionante como que enriquece a nossa vida espiritual e intelectual, inclusive. Né? Então, gente, José foi eleito governador do Egito. E aí, mais tarde, os parentes dele vão para lá, para o Egito, né? Passam a morar lá. Ele se torna escravo para um outro faraó que não conhecia José. E aí, esse povo fica 420 anos no Egito, gente. E depois de 420 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo daquela escravidão. E aí Moisés tira esse povo de lá e no caminho até a terra prometida, que ele tinha prometido a Abraão, Moisés recebe os 10 mandamentos e recebe toda a lei de Deus, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Torá, né? Os judeus chamam de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foi escrito por Moisés, a maioria, né? Outras partes finais, por exemplo, a morte de Moisés, foi escrita por uma outra pessoa, óbvio, posteriormente, mas a maior parte do Pentateuco, né, da Torá, foi escrita por Moisés. E lá Deus dá instruções do modo de viver, como viver para agradar a Deus, né? Por isso que Deus fala em muitos momentos, olha, eu vou tirar vocês da terra, vocês vão entrar em outra terra, que tem povos pagãos, então não faça isso que eles fazem. Dá uma série de listas, né? De como tem que ser as relações sexuais, por exemplo, não casar com irmã, com sogra, com nora, enfim, porque os povos pagãos faziam isso. E Deus queria um povo santo. Santo significa separado, né? Separado desse mundo, das coisas pecaminosas desse mundo. Isso significa santo.
E aí, gente, quem é o Deus dos judeus? É Yahvé, né? Aqui, ó, YHWH, no original é YH, né? Esse é o nome que Deus se apresentou lá para Moisés, quando ele pergunta: quem é o Senhor? Qual o nome do Senhor? E aí Deus diz: eu sou o que sou. YHWH, esse é o termo no hebraico. Que, aportuguesando, né? Porque no hebraico não existem vogais, só existem consoantes. Então, para aportuguesar, para uma forma de falar o português, ficou Yahvé, Jeová, né? Aí Deus tem outros nomes, dependendo da condição que ele é apresentado. Por exemplo, quando ele fala que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele fala: eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, tem outros termos usados para nomear Deus que tem a ver com a situação. Se é um Deus poderoso, é El Shaddai. Se é um Deus... tem uns outros termos, Elohim, enfim, que eu não sei muito bem essa questão. O Maurício sabe muito bem essas questões judaicas. Mas cada nome tem a ver com uma posição, um atributo de Deus. E aí o que os judeus creem? Que Deus é onisciente. O que é onisciente, gente? Sabe de tudo. E onipresente? E onipotente? Hã? Pode fazer tudo. Ô Pedro, Deus pode fazer uma pedra tão grande, mas tão grande que nem ele consegue carregar? Ele consegue tudo? Então, por que ele não consegue fazer uma pedra tão grande, mas tão grande que nem ele consegue carregar? Exatamente. E aí, Pedro, o que você acha? Você falou que Deus pode tudo, né? Então, eu estou tentando encontrar uma coisa que aparentemente Deus não pode fazer. Você acha que Deus pode fazer essa pedra tão grande que nem ele consegue carregar? Isso, gente, é um paradoxo que muitos ateus usam, né, para tentar descredibilizar a fé. Mas a nossa resposta a isso é o seguinte: Deus, ele é lógico, né? Deus, o fato dele poder fazer todas as coisas, não é todas literalmente, é todas que têm a ver com a sua natureza. Então, Deus, ele não pode, por exemplo, deixar de existir. Ele não pode falar assim: eu vou sumir. Deus é um ser que sempre existiu, sempre vai existir. Essa é a natureza dele. Ele não pode dar fim à sua existência, não porque lhe falta capacidade para isso, mas porque ele é coerente com a sua essência. Então, por exemplo, Deus é bom, esse é um atributo de Deus. Deus não pode ser mal. Não é porque ele é impotente, mas é porque essa é a natureza dele, entenderam? Então essa é a nossa resposta a essas questões que os ateus levantam. O fato de Deus não pode fazer um círculo quadrado. Por quê? Porque Deus criou a lógica. Então, se uma coisa exclui outra, logicamente ele não pode fazer uma coisa que contradiz a outra ao mesmo tempo, né? Se é um círculo, naturalmente ele não é quadrado e vice-versa. Então Deus é lógico, ele está preso à sua lógica, ele está preso à sua coerência lógica, entendeu? Então a onipotência de Deus não significa que Deus pode fazer todas as coisas sem exceção. Existem várias coisas que Deus não pode fazer, mas não porque ele não seja onipotente, mas porque ele é lógico, racional, coerente, entendeu? Os judeus também creem que Deus é único, que não existem outros deuses, como o hinduísmo, o budismo acredita. Deus é único e ele é o criador de todas as coisas, né? Ele criou todas as coisas. Nada existia antes de Deus. Aí, gente, eu vou entrar em outro ponto. Vocês concordam com a afirmação que de nada, nada surge?
Não? Por quê, Pedro? Isso, Pedrinho, muito bom. Esse é um outro paradoxo que muitos ateus tentam falar, né? Tentam descredibilizar a fé, porque a gente fala o seguinte: no princípio não havia nada, nada de material, né? Óbvio. Mas Deus existia e Deus é imaterial. Então, Deus cria o universo do nada. E o que é do nada? Do nada num sentido físico. Não existia nenhuma matéria, energia, tempo, espaço. Não existia nada disso no princípio, quando Deus criou. Só existia Ele. E Ele fez tudo surgir do nada. Ou seja, Deus, ele é tão potente, ele é tão capaz, que ele faz surgir as coisas, ele cria as coisas do nada. Ele fez surgir tempo e espaço, por exemplo, matéria, e eu acredito que, no princípio, ele criou essas coisas e isso se explodiu e foi se expandindo, né, por causa das evidências científicas que a gente tem do universo em expansão. Então, a forma que eu acho que Deus criou, ele criou tempo e espaço, por exemplo, criou a matéria e essa matéria explodiu e nessa explosão foi surgindo mais matéria para formar todas as galáxias e o universo que a gente conhece, de todo o universo que a gente conhece, né? Então, nada existia, nada físico, né? Mas já existia Deus, Deus sempre existiu. E o último ponto interessante é que Deus é pessoal. Isso é o diferencial do judaísmo para qualquer religião. Deus para eles é pessoal. O que isso significa? Deus é uma pessoa. Deus não é uma ideia na nossa cabeça. Deus não é uma energia como os panteístas acreditam. Porque uma energia não pensa, né, gente? Energia não toma decisões. Energia não tem sentimentos, não tem temperamento, enfim. Energia é algo impessoal. Agora, Deus é uma mente pessoal. A melhor definição para Deus, gente, se alguém perguntar para você assim, como é Deus? Deus é uma mente. Por que essa é a melhor definição? Porque a mente, você está pensando agora, correto? Ninguém tem acesso à sua mente. Ninguém consegue descobrir o que você está pensando. Mesmo se a pessoa abrir a sua cabeça e tentar olhar lá dentro, ele vai encontrar um cérebro. Aí essa pessoa, então o pensamento está aqui dentro do cérebro. Aí ele vai cortando aquelas minhoquinhas, né, que tem muita minhoca lá dentro do cérebro. Ele vai cortando e ele vai achar só uma massa cinzenta, que a olho microscópico são bilhões e bilhões de terminações sinápticas. Então as pessoas não vão encontrar os nossos pensamentos. A nossa mente é algo imaterial, mas ela existe. Você está pensando, por você ter vontades, isso gera efeitos no seu corpo. Você manda um estímulo para o sistema nervoso para levantar a sua mão. Então a sua mente existe, ela faz parte da realidade. É possível ver os seus efeitos na realidade. Então, só que ela é imaterial. A gente não vê a mente, concorda? Então, Deus é uma mente. Deus deixou de ser uma mente quando ele incorpora, né, na pessoa de Jesus. Aí ele acrescentou humanidade nele. Mas o Deus Pai é uma mente. E por isso ela é imaterial, ela está em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo. Então eu acho essa é a melhor forma de entender como é Deus, né? Essa é a melhor forma para mim. É imaginar que Deus é uma mente. E a mente é pessoal. A mente, ela tem vontade, ela se comunica, ela toma decisões, ela tem um caráter. Isso são características de algo pessoal, entenderam? Então esse é o judaísmo. Aqui, ó, a Bíblia dos judeus se chama Tanakh, que tem 24 livros, que é igual ao nosso Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento tem 39 livros.
Porém, o deles tem menos livro, por quê? Porque o nosso é dividido, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º a Reis, o deles é livro de Samuel, livro de Reis, mas é exatamente igual ao nosso, entendeu? E aí, o livro deles é dividido em Torá, né, que são os 5 primeiros livros que eu falei, Ketuvim e Nevim. O Ketuvim são os livros históricos e os Nevim são os profetas, se não me falha a memória, gente. Depois eu vou confirmar essa informação. Mas essa é a divisão do livro deles, os 24 livros da Torá, né? Da Torá, do Tanakh. Torá é os 5 primeiros livros. E chama Tanakh por causa disso, ó. T de Torá, N aqui, ó, de Nevim e K de Ketuvim, Tanakh, entendeu? Essa é a Bíblia deles, que são os livros que eles foram escrevendo ao longo da revelação de Deus. Deus foi revelando a eles ao longo, desde lá Deus começou revelando primeiramente de forma oral, né? Deus criou Adão e Eva, conversou com Adão e Eva, falou sobre a vida para Adão e Adão e Eva foi passando essas informações para os seus filhos e assim por diante, até chegar em Moisés. Moisés, ele ouviu muita coisa de Deus desde Adão de forma oral dos seus pais. Aí, quando Moisés existia, no ano 1400 a.C., já existia a escrita. Aí sim, Deus resolveu se revelar de forma escrita. Aí que a Bíblia começou a ser escrita, entendeu? Mas antes, as pessoas já conheciam a Deus por tradição oral. E aí, a Bíblia foi escrita nesse período, então. O Antigo Testamento foi escrita do ano 1400 a.C. até 400 a.C., com o último profeta, Malaquias. Então, a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, ele foi escrito ao longo de 1000 anos. Entenderam? Aqui, ó. É isso mesmo, tá vendo? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Nevim são basicamente os livros históricos e alguns profetas maiores. Ó. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores. Tudo é um livro só. Por isso que o número de livros para eles é menor, tá vendo? E o Ketuvim são os livros de sabedoria, né? Salmos, provérbios, cânticos, os livros de sabedoria, Jó. Há outros livros, Ruth é um livro também histórico. Cantares, Lamentações são livros de lamento. Eclesiastes, livro de sabedoria. Esté e Daniel são livros já mais proféticos. Ó, Daniel, Esdras, Neemias e 1 Crônicas. Então é um pouco misturado, tá vendo? Mas eles dividem dessa forma. Essa é a Bíblia deles. E aí tem uma outra, não chega a ser uma Bíblia, mas é um livro deles chamado Talmud. E o que é o Talmud? Eles acreditam que Deus explicou a Torá para Moisés, porque Moisés escreveu a Torá. Só que, por exemplo, a Bíblia fala o seguinte, não trabalhe no sábado. E aí, eles acreditam que eles precisavam de uma explicação a mais. Tipo assim, o que seria considerado não trabalhar? Se eu carregar lenha para fazer fogo na minha casa, o jantar, isso é trabalho? Ou se eu carregar lenha para vender essa lenha, isso é trabalho? Entenderam? Então, eles acreditam que Deus explicou as minúcias, os pormenores da Bíblia, da Torá, a Moisés. E aí, Moisés foi passando essa explicação para os seus sucessores. Até chegar no ano 200 depois de Cristo. E isso foi transcrito para Mishnah. E aí, pouco depois, tiveram outros comentários de outros rabinos e formaram o Gemara. E esses dois livros juntos formam o Talmud, que são as explicações
da lei da Bíblia, da Torá, entendeu? Então, alguém já tinha ouvido falar do Talmud? Não? Sim. Aham. Então, é porque esse é um conceito puramente físico, ô Pedro. Então, trabalho é qualquer esforço que gera, que tira os corpos da homeostasia, né? Se eu pego uma coisa que está parada e empurro ela, isso é trabalho, entendeu? Mas no sentido bíblico, tem a ver com não de gerar movimento. Porque para você cozinhar uma comida, você tem que fazer movimento, né? E isso não é trabalho. É num sentido de ganhar dinheiro com aquela ação, entendeu? De ganhar algum retorno. É nesse sentido. Então eles acreditam, os judeus têm esse Talmud também, gente, que são é, a explicação da Torá que foi passando de geração para geração de forma oral primeiro, até que em 200 depois de Cristo, gente, se eu não me falha a memória, isso aqui é antes de Cristo, acho que eu coloquei errado. Eles transcreveram a Mishnah. E aí depois veio o Gemara, né, que são comentários adicionais. Alguém, se estiver com o celular aí, pesquisa, por favor, se estiver com o celular livre, pesquisa, por favor, surgimento da Mishnah, esse termo aqui, ó. Tem alguém com o celular? Só para eu... Porque, se não me falha a memória, isso foi antes de Cristo. Foi no período interbíblico. Depois de Cristo mesmo? Ah, não, então beleza. Então tá certo. Eu tô confundindo com a Septuaginta. A Septuaginta, gente, é a tradução da Bíblia dos judeus, né, do Antigo Testamento, para a língua grega. E isso ocorreu no ano 200 antes de Cristo, entendeu? Então eu estou confundindo com a Septuaginta. Então, não, são duas coisas diferentes. O Talmud surgiu então na tradição dos judeus ao longo dos anos. E aí, gente, no Tanakh, né, que é toda a Bíblia dos judeus, lá promete um Messias para libertar o povo. E por isso os judeus sempre esperaram o Messias. E lá contém informações sobre o local de nascimento do Messias, que ele nasceria em Belém, a linhagem dele, que ele nasceria da tribo de Judá, e os eventos da sua vida, o que ele faria, repartiriam sua túnica, que ele morreria como uma ovelha muda. Enfim, tem várias informações sobre o Messias que viria para libertar o povo. E os judeus que não se converteram a Jesus, gente, eles esperam esse Messias até hoje. Então, quando a gente vê na televisão os judeus lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, fazendo aquelas orações, eles estão ali orando, pedindo a Deus para enviar o Messias, entendeu? E olha que interessante, gente. Eles esperavam um Messias para libertar o povo. Os judeus, ao longo dos anos, eles foram muito oprimidos. Então, por exemplo, na época de Abraão, eles não tinham terra. Aí eles foram para o Egito e ficaram 400 anos escravos, oprimidos. Quando eles saem do Egito, eles ficam vagando no deserto 40 anos, porque Deus resolveu punir eles, porque eles não queriam tomar posse da terra, eles duvidaram de Deus. E aí Deus fez eles rodarem 40 anos no deserto. Aí quando eles tomam a terra prometida, eles são invadidos frequentemente pelos inimigos, por causa do pecado deles também. Eles abandonavam a Deus, Deus deixava os inimigos entrarem. E isso foi... Aí depois veio o reino unido, veio os reis de Israel, né? Saul, Davi e Salomão. Aí foi um período mais tranquilo para eles. Mas só que logo depois veio o reino dividido. Eles brigaram, dividiram em dois reinos. E aí no ano 722, a Síria invade Israel, o reino do norte, e pega eles cativos. No ano 586, o reino do sul, que é Judá, é invadido também, levado para a Babilônia.
no ano 500 e no ano 430, os persas invadem a Babilônia e no ano 521, na verdade. Os persas dominam a Babilônia e dominam os judeus também. Então, na época de Jesus, gente, por isso que é importante isso. Na época de Jesus, muitos judeus, a maioria deles, na verdade, esperavam um Messias. Ah, tá. Aí, só para terminar essas opressões, veio os persas e dominaram os babilônicos, invadiram e subjugaram os judeus também. Depois, no período interbíblico, veio o reino dos gregos, né? Alexandre o Grande dominou aquela região também. No ano 60 a.C., veio os romanos. Os romanos dominam a Judéia, a Palestina e subjugam os judeus. Eles tinham que pagar impostos quando não eram forçados a trabalhar. Então, olha só quanta opressão. Então, os judeus, a maioria deles, esperavam um Messias militar. Por quê? Porque quando eles viam a Bíblia falando assim, virá o Messias para libertar vocês, eles não levavam para um sentido espiritual, que o Messias viria libertar eles do pecado e dar salvação eterna. Não, eles entendiam no sentido literal. O Messias vai subjugar os romanos, né? Os discípulos de Jesus pensavam assim. Até porque existia uma seita judaica chamada, uma ordem, né? Chamada os Zelotes. O judaísmo tem várias ordens, tem os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. E os zelotes era uma ordem bem revolucionária. Eles treinavam fisicamente para lutar quando o Messias viesse. Ó, daqui a pouquinho vai acabar, viu, gente? Daqui 10 minutos. Nós vamos ficar só com o judaísmo hoje, porque essa aqui é mais profundo. E é importante para a gente entender a Bíblia com essa história aqui. Os zelotes, eles treinavam militarmente para, quando o Messias fosse revelado, eles lutarem junto com o Messias, entenderam? Então, os judeus esperavam um Messias militar. Por isso que os discípulos, gente, demoraram a entender o que Jesus estava falando, qual era o reino dele. Por isso que Jesus passou 3 anos ensinando para eles, falando que ele ia morrer, que o reino dele não era deste mundo, que ele não veio aqui para subjugar Roma, mas ele veio aqui para trazer cura para as nossas almas, nos livrar do pecado. E aí sim, quando a gente é libertado do pecado, a gente pode ajudar o mundo a melhorar. Então, o mundo melhorou exatamente por causa disso. Jesus libertou o pecado de muitos homens no início da igreja, e esses homens, por estarem livres do pecado, ajudaram o mundo. E aí acabou a escravidão, acabou muita coisa por causa do cristianismo, entendeu? Jesus não veio aqui para acabar com as opressões de forma direta. Ele veio tratar o coração humano, e aí sim, pessoas com o coração tratado vão ajudar a restaurar o mundo, entendeu? Então por isso que eles demoraram a entender. Jesus morre e eles ficam desanimados, começam a querer voltar para suas profissões e acham que tudo acabou. Por quê? Porque na cabeça deles, eles esperavam um Messias militar. Entenderam? E aí, judaísmo, né? Religião ou raça? A Suprema Corte dos Estados Unidos, na década de 70, classificou os judeus como raça. E a Suprema Corte israelita diz que quem crê em Jesus não é judeu. E existem os judeus messiânicos, ou cristãos hebreus, que são aqueles judeus, ou por raça, ou por tradição judaica, né? Que creem que Jesus é o Messias. Então existe essa diferença. O judaísmo como raça, que são aquelas pessoas que têm descendência judaica. Existe o judeu religiosamente falando, né? Que são aqueles que falam o seguinte: não, nós cremos em Yahvé, nós queremos obedecer Yahvé. Então esse é um judeu também.
E o judeu, é por isso que uma pessoa pode se converter ao judaísmo também. Nós somos gentios, nós não temos descendência judaica e também não cremos na religião judaica. Mas se a gente chegar lá em Israel e falar, eu quero virar Israel, eu quero virar judeu, nós vamos ser considerados judeus por religião e não por raça, entendeu? O contrário também pode acontecer. Um judeu pode ser judeu porque ele era da descendência de uma daquelas 12 tribos de Israel, mas ele pode ser um ateu. Então ele é judeu só de raça e não de religião. Agora, os judeus messiânicos são aqueles judeus, ou de raça ou de religião, que creem que Jesus é o Messias. Eles são chamados também de cristãos hebreus, né? Para não usar o termo judeu, né? Que quando acredita em Cristo, ele é cristão. Mas tem que ter uma diferenciação também. É um cristão hebreu. É um cristão que vem dessa cultura hebraica, entendeu? E algumas doutrinas do judaísmo, eles oram o Shema 2 vezes ao dia. O que é o Shema? É aquela oração que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. É muito famosa essa oração, que diz o seguinte, Deuteronômio 6:3, diz o seguinte: ouça, ó Israel, atenta em cumprir para que tudo é o 6:4, desculpa. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então esse é o Shema. Eles oram isso 2 vezes ao dia. Tá aqui no slide. Ai. Tá aqui no slide, eu não tinha visto. Aí, gente, as divisões do judaísmo. Tem os judeus ortodoxos, que são os mais antigos, mais conservadores, tem costumes e práticas mais rígidas. Tem os reformistas, que são mais permissivos, são mais comuns nos Estados Unidos, por exemplo. Eles, por exemplo, adotam a língua do país que eles estão, né, no caso o inglês. Esses aqui acham que tem que falar hebraico, não pode usar outra língua. Igual muitos muçulmanos, né, eles não traduziram o Alcorão, eles não traduzem o Alcorão porque acham que o árabe é a língua sagrada. Então eles são mais ortodoxos nesse sentido, né? E isso acontece também no islamismo. Eles poderiam ser chamados de muçulmanos conservadores, porque não traduziram, não usam outras línguas, né? Esses judeus reformistas usam alguns instrumentos, né, no culto deles, que esses aqui não usam. E esses conservadores é uma mistura de ortodoxos e reformistas. Tem algumas restrições de dieta que são seguidas, questão da carne de porco, por exemplo, né, que era muito forte para os judeus, inclusive na época de Jesus. E uma parte da adoração desses conservadores aqui é feita em hebraico e outra na língua nativa. Então eles fazem uma mescla, né, dessas duas tradições. Isso aqui, ó, é uma sinagoga lá de Recife. Olha que interessante. Então existem judeus no Brasil também. Eles leem a Torá. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Eles usam o kippar. Isso aqui é uma boinazinha que os homens usam para simbolizar que eles não passam daqui, ó. Eles estão limitados a essa existência finita, que daqui para cima é só Deus. Esse parece rabino aqui, ó, a lateral dele, o cabelo dele é grande, porque tem um texto na Torá que diz para os judeus não apararem a lateral dos cabelos, entendeu? Aí que entram as discussões. Os mais conservadores deixam o cabelo crescer na lateral. Os mais reformistas leem isso de uma forma diferente. Ah, não, isso foi por algum propósito específico lá naquela época, hoje já não é. Isso não é uma lei eterna, isso é uma lei circunstancial, né? Enfim.